Olá, meu irmão Everaldo. Paz do Senhor, irmão. Oi, irmão. Hoje eu estou respondendo o teu primeiro vídeo que eu prometi, né? A sua primeira referência, né? Que é a de 1 Tessalonicenses. Não posso te responder tudo de uma vez, porque tu sabe que meu tempo é muito curto. Então eu já estou tirando do fundo do baú para te responder a primeira referência que você mandou de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Amém? Não fique nervoso comigo, tá? Peço desculpa, peço perdão se por acaso você não entender o que nós vamos ler aqui, né? Mas eu creio que você vai entender. Você é um homem inteligente, estudado mais do que eu, né? Irmão Everaldo, vamos começar aqui, você me mandou aqui a referência de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Esse versículo 16 e 17 e mais embaixo tem um 18, são contexto, porque o texto começa no 13, então por isso eu vou começar do 13, amém? O texto começa do 13, irmão Everaldo. E nós não podemos ler texto sem contexto. Nem contexto sem o texto. Amém? Então, versículo 13 aqui. Irmão, Paulo pregando os Tessalonicenses. Preste atenção, irmão Everaldo. Paulo pregando os Tessalonicenses. Paulo não estava pregando esta madrugada. Paulo estava pregando no ano 50 da década cristã, da era cristã. Então, naquela era cristã, Paulo pregando aos Tessalonicenses, sem contar que o que Paulo pregava os Tessalonicenses, ele não pregava os Gálatas, por exemplo. Então, o problema que Paulo tinha com os Tessalonicenses não era o mesmo que Paulo tinha que resolver com os Gálatas, com os Romanos, com os Efésios. Não era outra coisa. Então Paulo está resolvendo aqui o problema dos Tessalonicenses, né? E no versículo 13, tá aqui, é o texto do que você mandou, né? O texto. Tem 3 versículos aqui como texto. Os 3 primeiros versículos que você pulou são um texto. Mas depois eu vou ler o texto primeiro. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, porque Paulo está falando assim para os irmãos lá em Tessalonicenses que não queremos ser ignorantes, irmão Everaldo, porque naquela época, lá no ano 50, que eles viviam, né, já havia gente dizendo que Jesus não ia voltar. Cristo nunca falou, irmão Everaldo, que voltaria. Quem falou que ia voltar foi Jesus de Nazaré. Então, no ano 50, já havia várias pessoas, entre os judeus, né, que já estava um murmurinho, dizendo que Jesus não ia voltar. Por quê? Porque ele prometeu lá no ano 32, 33, foi o ano que ele morreu, não é verdade? Então, por esse ano, ele dizia que ia voltar o quê? Voltava naquela geração, voltava logo naquela geração, na geração que eles viviam, não a nossa hoje. E esses caras aqui, no ano 50, já estavam achando que estava demorando. Então, é o que Paulo estava tentando fazer os Tessalonicenses entender, para os Tessalonicenses não irem na conversinha daquele povo que estava dizendo que Jesus não ia voltar mais, entendeu? Então, era isso que Paulo estava tentando fazer os Tessalonicenses entender e dando conselho para eles, né? Não sejam ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, não é verdade? Aos que dormem. Eu vou parar aqui mais uma vez aqui. Por que Paulo estava dizendo com respeito aos que dormem? Então, irmão Everaldo, naquela época, aqui, eles estavam esperando o quê? A segunda ressurreição. Porque a primeira aconteceu na ressurreição do próprio Jesus. A primeira aconteceu ali.
Se nós for ler mais profundo, nós lemos o Evangelho mais profundo, nós vamos descobrir que a primeira ressurreição, talvez você com certeza você já sabe disso, né? A primeira ressurreição aconteceu quando Jesus ressuscitou. Ali, não foi quando o Evangelho diz que mais de 500 pessoas, ou foi mais, né? Tipo assim, viram ele? Viram aquelas pessoas, outras pessoas viram gente que já tinha morrido andando pelo meio de Jerusalém? Então, a primeira ressurreição. E Paulo está falando aqui agora da segunda ressurreição, que ia acontecer quando? No entendimento de Paulo aqui, na volta de Jesus, que aconteceu, irmão Everardo, no ano 70. Você pode não crer, porque você não crê nos escritos que está em Jerusalém, nos escritos que está registrado em Jerusalém, né? A Bíblia não pode falar, irmão Everardo, disso aqui, dessa segunda ressurreição, porque não tinha ocorrido ainda. Então, eles estavam esperando. Eles aqui estavam esperando. E Paulo estava dizendo para eles: vocês não sejam ignorantes. Jesus não voltou ainda. Ignorante com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Você vê que Paulo está apontando gente aqui, eu não posso te dizer quem, né? Paulo está apontando gente aqui que não ia ser salvo. Eu não posso te dizer quem, né? Mas Paulo está apontando gente aqui que não ia ser salvo. Eles não iam ter a ressurreição. Bem, partimos para o versículo 14, que é texto ainda. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a quem? Ao Cristo? Não, mediante a Jesus. Você vê que a palavra está com Jesus, porque o reinado aqui, irmão Everardo, o reinado de Jesus, nós hoje, irmão Everardo, nós não estamos mais no reinado de Jesus de Nazaré. O nosso reinado hoje é inabalável e pertence ao Pai, o Criador. Esse reinado que eles viviam aqui, nós não vivemos esse reinado, nem estamos vivendo esse reinado. Foi eles que viveram esse reinado. Aquele povo daquela época estava vivendo o reinado de Jesus de Nazaré. Então ele falou aqui, está citando Jesus de Nazaré, porque estava no reinado deles. Hoje não. O nosso reinado hoje é do Pai eterno. Mediante Jesus, trará, que era Jesus que ia trazer a ressurreição deles. Se Jesus não voltasse, quem estava morrendo, quem morreu da ressurreição de Jesus até o ano 70, que ninguém sabe, ninguém tinha certeza que dia, nem que hora, que nem vocês mesmo falam, né? Não sabia que dia, que hora. Mas eles tinham, Jesus fez uma parábola. Eu voltarei nessa geração. Então, uma geração tem 70 anos, irmão. Uma geração tem 70 anos. Então, aquele povo vivendo aquela geração, os anos foram passando e cada vez mais eles estavam tendo a certeza da volta de Jesus. Então, está aqui, mediante Jesus trará em sua companhia. Então, quando Jesus voltasse, que ocorreu no ano 70, quando Jesus voltasse, traria na companhia dele. Era ele, o reinado era dele. Então aquelas pessoas que morreram, que estavam dormindo no túmulo, que dormindo não era a carne que estava dormindo, era o espírito que estava preso na cova. Quando Jesus disse que ele ia vencer a morte, ele não estava falando da morte carnal, ele estava falando da morte adiana do espírito que ficava preso na cova. O espírito, não a cova, não a carne. Essa carne não tem jeito, irmão. Essa carne é pó e pronto. Então Jesus estava se falando do espírito que ficava preso na cova, que quando ele voltasse, ele ia libertar esse povo aqui, esses que morreram. Aqui, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. 15, texto ainda, viu? Ora, ainda vos declaramos por palavra, né, do Senhor. Paulo dizendo, olha, ainda nos declara vocês por palavra do Senhor. Foi o Senhor quem disse, por palavra do Senhor. Isto
nós. Aí ele se pôs, você vê, irmão Everaldo, que Paulo se pôs na conversa aqui, ó. Se Jesus não voltou ainda, Paulo vai ter que voltar também, porque ele está aqui no meio da conversa, irmão. Você está me entendendo? Então, nessa época aqui, Paulo novo ainda, e ele vendo que a geração não estava chegando, ele ia participar disso aqui, mas ele se enganou. Decapituraram ele no ano 68, né? Nero decapitou ele no ano 68, degolou. Então ele não pôde ver isso aqui, né? Como ele esperava. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, nós, você vê, ele está se pondo na conversa. Quando ele fala nós, irmão, ele não está falando de mim e você, ele está falando dele e os Tessalonicenses, para quem ele está falando. Amém? Amém ou não amém? Bem, nós, os vivos, os que ficamos. Então, os que ficamos até, olha, tem a palavra, até a vinda do Senhor. Então Paulo achava que ia ficar vivo até a vinda do Senhor, mas ele não ficou. Entendeu? Mas ele não ficou. Que isso ocorreu no ano 70. Começou no ano 66, no meado do ano 66, perdurou até o ano 70. A vinda do Senhor. De modo algum precedemos, ou seja, vamos ser antes do que os que morreram. De modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Não, Paulo não está falando aqui, irmão, da carne. Ele está falando do espírito, que ficava preso na cova. Por isso que vocês falam, quando uma pessoa morre, um crente morre, que ele não morreu, ele dormiu, mas negativo, irmão. Que isso aqui já ocorreu no ano 70, quando Jesus voltou. Ele já libertou os espíritos da cova, da morte. Então, hoje, quando nós morremos, nós subimos direto. O espírito, né? Não a carne. Essa carne, irmão, volta a reciclar. A carne é pó. E para o pó ela voltará. 16. Agora sim vem um contexto, né? Onde você me mandou. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, né? O Jesus mesmo, o Senhor. Esse Senhor aqui não é o Pai Criador. Ele está falando aqui... Paulo está falando aqui do Senhor Jesus de Nazaré, que era o Senhor, porque estava no reinado dele. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz dos arcanjos, eu creio, irmão, que você nunca ouviu você nunca tentou, procurou a ver, a ler essas histórias, né? Diz, irmão Everaldo, que naquela época lá, diz que quase pelo ano inteiro ficou umas estrelas andando sobre Jerusalém, porque o epicentro da história era lá, uns cometa pequeno representando os anjos e um cometa grande representando que Jesus, quando falou que vinha, voltava, ele não falou que ia voltar em carne, ele falou que ia voltar com poder. Então era o poder de Jesus nas nuvens. Porque quando o sacerdote, quando Jesus de Nazaré falou que ia voltar com poder, o sacerdote entenderam, rasgou as suas vestes. Poder só Deus, e o sacerdote não via Jesus de Nazaré com Deus nem com poder. O sacerdote via Jesus de Nazaré como o único judeu, simplesmente o único judeu. Como até hoje eles veem isso assim. Né? E está dizendo o arcanjo, com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta. Essa trombeta aqui, irmão Everaldo, é uma palavra que eu marquei ali, é uma palavra de expressão. Por que a palavra de expressão, a trombeta é uma palavra de expressão? Porque naquela época que eles viviam, irmão, quando para qualquer evento se tocava uma trombeta. E olha que tinha que ter o tom certo, porque cada evento que eles iam tratar tinha um tom diferente, né? Então por isso que a palavra, ele tá usando aqui a trombeta como palavra de expressão, não é a palavra literal, é uma palavra de expressão. Trombeta, que está falando uma palavra de expressão por conta disto, que quando os sacerdotes, os levitas, queria reunir, ou até mesmo os soldados de Israel,
era tocada uma trombeta com um tom certo, dizendo, mostrando o assunto. Que assunto que era? Entendeu, irmão? Então tá aqui a palavra da trombeta, ela está entrando aqui como força de expressão. Aqui o ressoar da trombeta de Deus, né? Cessará todos os céus, né? Aliás, perdão, descerá dos céus. Descerá dos céus. E os mortos, né? Jesus ia com seu poder, que o reinado era dele ainda, ia descer as nuvens com seu poder. Jesus não podia, irmão Everaldo, voltar em carne, porque se ele voltasse em carne, ele não seria filho da ressurreição. Ele seria filho de quê? Da reencarnação. Isso não pode, né? Então, irmão Everaldo, aqui ó, a trombeta de Deus descerá, que a palavra de Deus descerá, o poder de Deus, né? Descerá, que Jesus estava no reinado dele, está com o poder de Deus ainda. Descerá dos céus. E os mortos ressuscitarão. Então, naquela época, no ano 70, os mortos que morreram entre a ressurreição de Jesus de Nazaré até a volta dele, quem morreu em Cristo, aí já morreram, eles já estavam onde? Em Cristo. Depois da cruz, irmão. Depois da cruz. Então, esses que morreram depois da cruz estavam em Cristo. E que morreram também depois do quê? Da ressurreição de Jesus de Nazaré. Então, esses estavam em Cristo e esses iam ressuscitar. Aí vem o 17. Depois nós, olha, Paulo se pondo na conversa de novo. Então, se vamos ressuscitar ainda, Paulo vai ter que voltar. Porque ele se pôs aqui, depois nós. Nós não é eu nem você, irmão. Era nós eles lá. Depois nós, os vivos. Por que nós, os vivos? Porque era espiritualmente, irmão. A palavra ressurreição vem da termologia arrebatados, a força. Arrebatado vem da teologia. Se eu me expressar mais direito. A palavra ressurreição quer dizer arrebatados. A palavra arrebatados quer dizer o quê? Tomado à força. Então, no ano 70, quando Jesus voltou, nosso espírito foi tomado à força de quem? Da morte. Da morte que nos prendia quando morríamos. A carne morria e o espírito ia junto com a carne lá para a cova. Então nós fomos arrebatados aqui, nós fomos tomados à força. Foi quando ele disse que venceu a morte. Aqui. Juntamente com eles. Juntamente com eles. Então, espiritualmente, irmão, todos nós, os que morreram e os que não morreram, os que estavam vivos e os que estão vivos até hoje, já fomos arrebatados. Nós estamos aqui para sermos igual ele, né? Que veio a essa terra participar o quê? De carne e sangue. Então, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, participando de carne e sangue. Mas a nossa salvação espiritualmente, não da carne, mas espiritualmente, o nosso espírito já está, a volta dele ao céu está garantida, irmão. Independente que esteja dentro de uma igreja ou não. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus, você crê que Jesus está em você? Cristo está em você? E você está nele? Então pronto, está aqui, ó. Viveremos para sempre, tanto nessa terra, nesse reino que nós vivemos aqui, tanto como nós formos para os céus. Amém, irmão? Consolai-vos, e Paulo, para fechar, ele fala assim, ó, consolai vocês nessa fé, creia nessa fé, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras, nesta fé, que vocês foram arrebatados, e vamos viver, da agora para frente, para sempre em Cristo Jesus. Aí eu sei que alguém pode estar dizendo assim, e por que essa guerra, por que sofrendo, por que ladrão, por que isso, aquilo, outro? Porque não estão vivendo a fé, como Jesus falou, que para viver o reino de Deus, teria que ter fé. Sem fé, não conseguimos viver o reino de Deus. Então, quem tem fé, vive o reino de Deus. Amém, irmão? Não fique bloqueado comigo, irmão.
que às vezes a gente até sai às vezes da nossa realidade, né? A gente se exalta, a gente sabe disso muito bem. Eu amo os crentes, dependendo, se você, irmão Everardo, se você for ouvir, se você for assistir os vídeos que eu faço, vocês podem pensar que nós temos a maior maldade, nós temos o maior ódio dos crentes. Mentira, não é negativo. Nós amamos os crentes. Nós só não amamos as crenças que dizendo que Jesus vai voltar, que ele já voltou no ano 70. Está registrado, irmão, em livro, não pode mentir, não. É como nós queremos dizer que é mentira que Pedro Alves Cabral não descobriu o Brasil em 1500. É a mesma coisa. Amém, irmão? Ô, irmão, o meu tempo é curto, viu? Então eu estou te respondendo hoje a primeira passagem, tá? Falta 5 ainda, eu não sei quando vou responder. Se por acaso você quiser dizer, não, irmão, não precisa responder mais não, pronto, eu não mando mais vídeo nenhum, tá bom? Mas se você quiser que eu leia as outras passagens, eu leio também, tá? Se você não responder, se você não quiser que eu mande, responda aí, não precisa mandar mais, só, eu vou entender, tá bom? Agora se você não falar nada, eu não sei se é amanhã ou depois, eu vou te mandando de um até completar o 6º, tá bom? Fica em paz, tenha uma boa tarde, um bom domingo, um bom final de semana, um bom começo de semana, tá bom? Paz e graça eterna a todos nós, amém?